Uma das perguntas que vocês mais nos fazem é como eu faço para montar um currículo? Onde eu encontro isso ou onde eu compro um currículo? E a gente tem bastante dificuldade de pensar em currículo porque a gente simplesmente não foi treinado a montar ou planejar qualquer coisa. É muito difícil da gente montar algo se a gente não consegue ter clareza. Lembram do vídeo que eu postei outro dia falando sobre clareza? Vou até deixar linkado aqui nesse vídeo. É muito complicado eu conseguir planejar se eu não tenho a experiência de fazer isso. E eu concordo plenamente que todo mundo vai ter medo de planejar, de organizar o seu currículo, porque a gente nunca passou por isso. Toda vez que a gente vai fazer algo diferente, a gente tem medo de fazer. Isso é comum. Não é só eu que passo por isso, não é só vocês. Eu acredito que todas as pessoas que arriscam começar a educação em casa, muitas vezes sem o apoio de outras famílias, ela vai passar por esse medo. Mas afinal de contas, como que eu faço para montar o meu currículo? Quais são as opções? Eu consigo comprar um currículo pronto? Se você estiver nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem ali uma infinidade de opções. Mas no Brasil isso não é tão comum. Como que eu faço para começar então? Porque eu preciso começar hoje e eu preciso saber o que eu vou aplicar amanhã. E a gente tem que entender que o currículo é só o começo, aí a gente tem depois que fazer o detalhamento dessas atividades, ter todo o planejamento. Mas eu preciso começar por algum lugar, e esse algum lugar é o currículo. Eu já tenho bem definido que a educação domiciliar é o que eu quero, eu já tenho bem definido que eu vou assumir a responsabilidade integral de educar meus filhos em casa, então agora eu quero começar a me preparar para isso. Antes de eu estar falando exatamente sobre o currículo, eu gostaria de dar um adendo aqui e comentar um negócio muito importante. A família muitas vezes vem falar comigo e fala, mas Emerson, a mãe fala, eu estou grávida ainda. Será que agora é a hora de eu começar a ver isso? Olha, mas o meu filho, minha filha tem 2 anos ainda. Eu queria começar a ver isso mais para frente, com 4, 5 anos. E eu gostaria de lembrá-los que a educação domiciliar ela começa com os pais, com o pai e com a mãe. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos organizar, e isso leva tempo, leva meses, se não anos. A gente muitas vezes não tem o hábito de leitura, muitas vezes a gente não é uma pessoa organizada, a gente não tem uma casa organizada, a gente não tem rotina para nada. Então tudo isso começa com nós. O pai e a mãe que têm a possibilidade de fazer isso sozinhos, sem os filhos, conseguir melhorar a sua rotina, implementar uma rotina, um hábito de leitura, começar a fazer o que precisa fazer, começar a ler, começar a ter bagagem e experiência para isso antes que a criança nasça, é mais fácil. Todos nós que já temos filhos e sabemos que a rotina dentro de casa ela acaba mudando um pouquinho, percebe que fica mais complicado, porque, por exemplo, se eu quero estudar, eu tenho que esperar, por exemplo, o Eric dormir. Ou eu levanto antes que ele para eu conseguir estudar. Não tem como a gente estar brincando, ou a gente está estudando e eu estudando ao mesmo tempo, porque ele vai querer estar em cima, ele vai querer estar brincando, ele quer atenção, ele é uma criança. Lembre disso. Se você tem a oportunidade de fazer e se organizar antes da criança nascer, quando está planejando ter um filho, ou ainda quando está grávida, ou a criança ainda tem 1, 2 anos, aproveite, é muito importante. Dado isso, eu gostaria de te dizer o seguinte, aqui na descrição nós temos, se você está no blog, a descrição desse artigo onde a gente pontua os pontos sobre como ter esse currículo, inclusive é na descrição do blog que você vai encontrar os links para os livros que eu vou sugerir, e se você está no YouTube, você vai ter na descrição o link para o artigo no blog, ok? Então, o que a gente precisa saber para montar o nosso currículo? Cristãos, e aqui eu vou falar para cristãos, a primeira e única coisa que você precisa ter em mente, que o nosso currículo precisa ter uma cosmovisão cristã. Não basta eu ir lá no sebo comprar um monte de livro e falar, eu vou montar o meu currículo. Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, vou comprar um livro, vou fazer uma leitura antes de começar a aula, e aí a nossa educação é uma educação clássica e cristã. Muitas vezes a gente percebe isso. Então a primeira coisa que você precisa entender, o que é uma cosmovisão cristã? Como você aplica isso na sua vida e como, a partir deste óculos, eu estou inclusive gravando com óculos, que é óculos novo agora, estou precisando usar óculos, para a educação dos meus filhos. Como que eu faço isso? Como que eu consigo, a partir de uma visão que eu tenho de mundo, eu vou montar esse material para os nossos filhos? É a primeira coisa que a gente precisa saber. Eu quero montar um currículo e muitas vezes eu não sei no que eu creio. Muitas vezes eu compro um material do fulano A, outro material do fulano B e falo, vou montar o currículo. Esse é meu currículo, eu montei. Não é assim que funciona.
Você não sabe nem no que a pessoa acredita. E muitas vezes eu vejo famílias negligenciando esse ponto, porque simplesmente não sabe no que acredita. A gente precisa parar e refletir no que eu acredito. Eu já tenho decidido que vou fazer educação domiciliar, eu já sei que eu vou assumir essa responsabilidade, agora eu preciso começar a pensar no material. Ah, mas Emerson, eu tenho dificuldade. Então você pede ajuda, você começa a estudar e começa a se preparar. Por isso que eu falo da questão da preparação que você pode fazer antes e se você tiver oportunidade, faça. Ah, meu filho é grande. Então você vai ter que ter um gap, você vai ter que ter um espaço de tempo para que você estude e vá fazendo paralelamente atividades com seus filhos. Definido aquilo que você acredita, a cosmovisão da sua família, você começa a pensar nessa questão do material. Porque muitas vezes a gente pensa, inclusive a primeira sugestão que eu vou dar é que você use, por exemplo, a BNCC como base. Mas você fala, Emerson, você cristão sugerindo a BNCC, eu sou totalmente contra a BNCC. Quem já veio conversar comigo, inclusive eu tenho falado contra a BNCC no meu Facebook, por exemplo, desde 2017, o pessoal nem falava de BNCC, eu falei, como podem ter aprovado essa porcaria? Mas é um começo, e vai me falar assim, mas como você está indicando isso se você é contra? Simples, eu entendo que se você tem uma cosmovisão cristã bem definida, você consegue usar a BNCC como base, como orientação. Ah, meu filho tem 5 anos, eu posso usar isso, meu filho tem 6 anos, eu posso usar aquilo. Mas tudo que está lá eu devo seguir? Não. Definitivamente não. Mas é uma base de currículo. Você consegue entender? Muitas vezes você vai ter um material excelente, a qualidade do material é boa, mas lá dentro tem coisas que se desvirtuam. Então, quando a gente vai falar de cosmovisão, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que eu tenho que ter bem definido uma cosmovisão cristã no meu lar, então eu recomendo que você leia livros sobre isso. Posso inclusive deixar linkado no artigo que a gente vai ter no blog alguns livros que eu sugiro que você leia, e entender que se você não tem uma cosmovisão cristã bem definida, você vai automaticamente seguir uma cosmovisão humanista. Por exemplo, o que nós temos dentro da BNCC. Você acha que existe neutralidade? Não, não existe neutralidade. Todo mundo acredita em alguma coisa. Ah, mas eu sou ateu. Você acredita em alguma coisa. Alguma coisa é o quê? O humanismo. Ah, o ser humano ele é autossuficiente. O ser humano consegue fazer as coisas por si só. O ser humano não precisa de um criador. A BNCC, por exemplo, ela tem uma cosmovisão humanista. Esse é um problema que muitas vezes a gente não entende. A criança muitas vezes é o centro, o conteúdo muitas vezes é o centro e a gente não consegue perceber. Muitas vezes a gente está treinando dentro de casa um mini Einstein, um mini Newton. A gente quer que ele seja o Beethoven. A gente esquece o porquê que ele tem que fazer aquilo ali. A gente dá muita ênfase no conteúdo, a gente dá muita ênfase no eu da criança. Isso é um problema. Então entenda essa grande questão. Dado isso, eu gostaria de sugerir a primeira maneira que eu acabei de comentar, BNCC. Use a BNCC para consulta, para pelo menos ter um norte. Não use tudo, mas use-a para orientação, para saber, olha, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. É um começo. Você pode sim se orientar por ela, mas eu não aconselho que você tente, primeiro, aplicar tudo aquilo ali em casa, porque é loucura, você vai ficar louco, vai ficar estressado e vai desistir da educação domiciliar, mas você pode usar aquilo ali como um norte. Ok? Segunda sugestão que eu dou é que você compre livros, e os livros que a gente vai estar sugerindo ali na descrição do blog. Por quê? Aqueles livros, eles estão divididos em duas etapas. A primeira, eu vou estar moldando a minha mente, eu vou estar estruturando a minha mente para entender o que é educação domiciliar, qual é a importância, qual é o problema do sistema atual, e eu vou auxiliar você através daqueles livros ali a ter uma visão diferente da educação. A segunda parte, quando eu faço indicação de livros, são livros que a gente tem e pode usar para montar necessariamente o currículo. Deixa eu pegar um aqui para ter um exemplo para vocês, só um pouquinho. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem o livro A Filosofia do Currículo Cristão do Rushduni. Esse livro é espetacular. Você vai perguntar, mas Emerson, ele não ensina a montar um currículo. Verdade, ele não vai ensinar você a montar um currículo, mas ele vai falar através da cosmovisão cristã como você entende as matérias. É excelente, você precisa ler esse livro para conseguir falar, poxa, mas matemática tem como eu ter cosmovisão cristã? E aí você começa a entender os motivos por trás de todas as matérias. Você tem um livro que pouca gente tem lido de verdade esse livro, mas é espetacular. Ele vai te dar uma base excelente. Esse livro aqui, Susan Weisbauer e Jesse Wise.
né, que é a mãe dela. A mãe e a filha escreveram esse livro aqui. Esse livro, ele vai dar uma perspectiva de educação clássica perfeita. Qual que é o problema desse livro aqui? E é um problema entre aspas, não é bem um problema. Todas as indicações que ele tem aqui dos materiais, dos recursos a serem utilizados, são em inglês. Muitas das famílias não vão conseguir usar esses materiais porque não têm acesso ou porque não dominam o idioma. Então, muitas vezes você vai conseguir montar o currículo, mas você não vai conseguir usar os recursos que eles sugerem. Então você tem que garimpar esses recursos aqui no Brasil. Você vai correr atrás desses materiais e vai fazer aí o possível para melhorar o seu currículo e implementar, ok? Outra opção muito boa, que foi uma das indicações que eu fiz algum tempo atrás, que é esse livro aqui, Educação por Princípios. E qual que é a grande questão desse livro aqui? No final dele, ele tem o currículo pronto já. Você simplesmente olha, e dentro de uma cosmovisão cristã, e vai aplicando com seus filhos. Claro que vai ter que fazer adaptação, mas é uma opção. Já está pronto. Muitas vezes eu vejo a família se batendo, correndo atrás de currículo, só comprar um livro desse, por exemplo, e fazer uma adaptação, óbvio, mas aplicar com seus filhos. Você consegue entender? O currículo, muitas vezes, que a gente fica desesperado, não é o grande desafio. O desafio, muitas vezes, é ter recursos, tanto financeiros como materiais disponíveis, né, para aplicar. E aí onde eu vou encontrar esses materiais? Aí entra o desafio, porque não é qualquer material que eu posso usar, não é qualquer livro que eu posso usar, e muitas vezes os pais não estão preparados para fazer essa seleção. Quando a gente tem, por exemplo, dentro da comunidade Educalar lá, o bônus, que é o acesso à plataforma, então o membro que é membro da comunidade Educalar, ele tem acesso à plataforma, e a plataforma, por exemplo, tem materiais de apoio, não material didático, e aqueles materiais já são selecionados, já são materiais desenvolvidos. A família lá entra lá e usa. É muito fácil entrar e usar, não se preocupando com a pesquisa. Muitas vezes a gente não percebe, mas fazer pesquisa, selecionar material, montar material, dá muito trabalho. E a gente às vezes não tem esse tempo para parar, fazer tudo isso enquanto nossas crianças estão crescendo e a gente precisa educar. Terceira opção que eu dou para você é comprar um kit de material pronto. Por exemplo, do Sistema Mackenzie de Ensino ou qualquer outro que você já tenha avaliado e você acredite que seja bom usar com seus filhos. Por que eu acho que essa, inclusive, tem que ser a primeira opção da família que não tem experiência? Porque você vai lá e compra o kit de material, por exemplo, do terceiro ano do ensino fundamental. Você quer começar a educação domiciliar, você compra, você recebe esse kit em casa e você já tem um currículo base pronto. O que você vai fazer? Você, por exemplo, que já é membro da comunidade Educalar, já tem o kit do Mackenzie e tem materiais de apoio dentro da plataforma, você une as duas coisas e você tem um currículo que você pode aplicar na sua casa. Aí você pode ir melhorando, adaptando, criando e ganhando experiência. Você consegue entender? É muito simples, porque você não tem que correr atrás de material. O material está ali, disponível para você. Já vem o livro de português, já vem o livro de história, já vem o livro de matemática, já vem o livro de geografia. O material, os recursos que você precisaria correr estão disponíveis. Emerson, você acredita que essa é a melhor opção? Não, eu não acredito. Eu acredito que a melhor opção é quando a família já tem experiência, já tem bagagem para montar o seu próprio currículo. Mas eu não acredito que a família que simplesmente está começando vai conseguir fazer assim, ó, rápido. É difícil. Salvo se ela já desde lá, antes de ficar grávida, o filho estava na barriga ainda, ela conseguiu se preparar, conseguiu treinar, conseguiu ter contato com outras famílias. Essa família sim, ela terá experiência suficiente para quando seus filhos estiverem na idade de estudo, eles já têm uma bagagem suficiente. Falando em idade de estudo, lembre-se, quando a gente fala de educação clássica, que é a linha pela qual a Educalar tem como base, uma das coisas que a gente mais tem que fazer com nossos filhos é leitura. Leitura, excesso, a gente tem que saturar os nossos filhos e nos saturar de leitura. A gente precisa ler. Muitas vezes eu vejo a família preocupada com um monte de coisa. Não se preocupe com as coisas, se preocupe com a leitura. A gente precisa ter um hábito firme de leitura conosco e com nossos filhos. Leia muito clássicos, contos, fábulas, encene, brinque com seus filhos com esses materiais. Você vai perceber que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Os seus filhos, eles precisam estar habituados com a leitura. É importante a gente entender que uma criança que lê bem, que interpreta bem um texto, que depois começa a entender bem de lógica, ela consegue pegar qualquer coisa. Não é da noite para o dia.
Muitas vezes eu vejo mães querendo, por exemplo, inserir caligrafia onde o filho não sabe nem ler direito. Vamos um passo de cada vez. Se fundamentem, leiam os livros que eu tenho indicado aqui na descrição do artigo. Fundamentem-se, leiam para ter base para falar, agora eu sei o norte, eu vou para esse lado aqui. Ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha clarificado. E eu realmente espero que você consiga definir um rumo para a sua família.